Graça e paz. Hoje a gente vai falar a respeito de alguns sinais que nos mostram, né, o advento do arrebatamento da igreja. Sabemos que Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora, mas a época, né, nós podemos prever a época. Sabemos que nós já estamos, né, muito perto desse fim, desse arrebatamento, né, da igreja. E eu gostaria de ler alguns versículos. O primeiro que está aqui em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao versículo 6, fala assim: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Ou seja, vocês sabem. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando a criança dá para nascer, né, ela vai nascer, não tem outra forma. Mas olha o que ele fala no verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, está dizendo para a igreja: olha, para vocês não vai ser nenhuma surpresa, porque o Senhor já deixou, o Senhor já nos deixou, né, tantos sinais do que iria acontecer. E nós não podemos ignorar esses sinais. E aí, ele fala no verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, de dia a gente enxerga. E o ladrão, ele está falando que ele é o da noite. Se eu ando no dia e não nas trevas, não tem como o ladrão da noite me alcançar durante o dia. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que o ladrão da noite? Né? Igual aqui está falando. Por que o ladrão da noite ele pega alguns de surpresa? Por quê? Porque muitos, primeira coisa, um ladrão que vai entrar à noite, ele pega a pessoa desarmada. Então, uma das dicas aqui é nós precisamos estar armados. E armados com o quê? Com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus não é nada mais, nada menos que a palavra de Deus, que é se vestir do próprio Deus. Quando nós estamos falando, Paulo ele fala em Efésios 6 sobre aquela armadura do soldado romano, fazendo alusão às armas, às nossas armas, ele começa falando do cinturão da verdade. Aí o cinturão da verdade segurava toda a armadura. O que é o cinturão da verdade? O que é a verdade? A verdade, Jesus fala lá em João 17:17, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O próprio Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Jesus ele é o quê? Também ele é o verbo vivo, ou seja, ele é a palavra. Então nós precisamos nos vestir da palavra. Colocar esse cinturão da verdade. A couraça da justiça. Não existe justiça sem verdade. A justiça só é feita quando a verdade aparece. O escudo da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, mais uma vez, é a palavra. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, está caminhando, deixando no meio do caminho um evangelho da paz, o evangelho do Senhor, está preparado com esse evangelho, para anunciar esse evangelho. Então, está calçado com a preparação o quê? Da palavra. E aí, ele fala o quê? Da espada do Espírito, que é a própria palavra. Com ela nós tanto nos defendemos quanto atacamos o inimigo. É através da palavra. Porque a própria Bíblia diz, né? Lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo escrito que ele faltou o conhecimento. Em nenhum lugar fala que o diabo está destruindo, mas a falta do conhecimento está destruindo. O diabo está tirando proveito, né, da falta do conhecimento para trazer destruição. Mas é a falta do conhecimento que destrói. Então nós temos que estar armado. E armado é quê? Com a armadura de Deus, com a palavra. Outra coisa, né, é despreparado. Nós podemos ver, quando você pega aquela parábola das 10 virgens, nós vemos que as 10 elas sabiam o local do encontro, as 10 eram virgens, as 10 estavam com as suas lamparinas, porém 5 se distraíram. 5 não tinham o azeite de reserva. 5, né, deixaram para a última hora, para se aprontar na última hora, para encontrar o azeite que estava faltando na última hora.
Então, Paulo está dizendo assim, olha, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos o que? Sóbrios, estemos atentos. O Senhor está falando que é para a igreja estar atenta, porque ele pode voltar a qualquer momento. E outra coisa, muitas pessoas, ele acredita que o ladrão não vai chegar. Ah, o ladrão não vai entrar na minha casa, não. Minha casa nunca vai entrar. Aí só vai se preparar depois que o ladrão entrou. Quantas pessoas são assim? O ladrão entra, rouba, né? Aí depois é que a pessoa vai colocar uma cerca elétrica, vai levantar um muro de proteção, mas o ladrão já entrou. Então ele está falando para o ladrão não nos pegar o quê? Desarmado, despreparado, sem fé, sem acreditar. Então tudo isso, né? E também outra coisa é não ter conhecimento de suas táticas, das táticas do inimigo. Está falando aqui que o inimigo ele vai à noite, mas aí Paulo fala, mas nós andamos na luz, nós andamos no dia, então esse dia não vai nos pegar de surpresa. Então se você não tem se preparado, faça como Paulo fala, vigie, seja sóbrio, para que esse ladrão não pegue você de surpresa, para que esse dia não te apanhe de surpresa. E para isso Deus deixou tantos sinais, né? A palavra fala que seria como nos dias de Noé. Aí se a gente lê em Gênesis 6:5, por que Deus estava destruindo aquela geração? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia rapidinho para ler esse versículo. Por que Deus fala para Noé que ele iria trazer um dilúvio sobre aquela nação? Como que era o comportamento do povo? Aí o Gênesis 6:5 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que todos os pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, que a maldade do homem havia, né, se multiplicado. Como nós temos visto a maldade se multiplicando a cada dia. Hoje nós vemos, né, que até mesmo como Timóteo fala, né, Paulo fala na carta que ele escreve para Timóteo que os últimos dias os homens eles não teriam nem amor natural. Hoje nós vemos pai mata filho, filho mata pai, feminicídio, pedofilia e tantas coisas mais, tanta maldade assim, de crueldade, pessoas matando o outro por qualquer coisa, por qualquer situação. A maldade, ela já chegou num limite muito grande. Porque se você vê, nós podemos ver como que a maldade está grande quando a gente olha para os presídios, não existe mais local, os presídios estão todos super lotados. Por quê? Porque a maldade do homem está crescendo. E cada vez tem que fazer mais presídio, porque não cabe de tantas pessoas, de tantos criminosos, de todo tipo, né, de crime que a pessoa comete. Então a maldade nos nossos dias já chegou num limite muito alto mesmo. E aí Deus fala com Noé, você vai construir uma arca, e durante o tempo que Noé constrói aquela arca, Noé ele pregou o evangelho. Ele fala para o povo, olha, vai vir um dilúvio. O povo ria dele, o povo achava que aquilo era impossível de acontecer, porque o povo nunca tinha nem visto chuva. Mas Noé não deixou de pregar. Então o que eu quero dizer é que nós não podemos nos calar. A igreja tem que falar sobre arrebatamento, sobre conserto, sobre arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes nós temos visto hoje que o diabo tem distraído as pessoas. Distraído. Está tendo muito evento, muita distração nas igrejas, né? Muito entretenimento. Tem coisas que simplesmente é entretenimento. Mas a palavra verdadeira, ela está sendo negligenciada. Ela está sendo negligenciada. O pecado, o nome dele é pecado mesmo. Não adianta a pessoa querer colocar panos quentes no pecado, porque aí nós vamos estar pecando por conivência. Lá em Ezequiel 33 fala que se nós não avisarmos, o sangue dessas pessoas será cobrado de nós. Então nós que somos igreja, que somos atalaia, nós não podemos nos calar diante de tantos sinais se cumprindo. De tanta coisa se cumprindo. Seria como nos dias de Ló. Olha, nós vemos os dias de Ló, como os dias de Ló. Os dias de Ló era o quê? Sodomia. E hoje nós vemos, né, como que cresceu a questão do homossexualismo, né? Hoje é transexual. Eu nem sei falar tantos gêneros que existem.
Por quê? Porque era como nos dias de Ló, e hoje está acontecendo como nos dias de Ló. E nós temos que estar atento a tudo isso, porque são sinais que o Senhor deixou. Não estou aqui falando contra, eu estou falando que a realidade do que está acontecendo nos nossos dias. Tantas coisas acontecendo e que o Senhor nos advertiu com sinais, através de sinais, falando que esses sinais eles aconteceriam e estão aí para todo mundo enxergar. Só não vê quem não quiser ver. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é Lucas 21, quando Jesus ele está falando realmente a respeito disso, né? Os discípulos pedem ele alguns sinais e aí ele fala de algumas situações. Eu quero ler primeiro o Lucas 21, do verso 20 ao 24, fala assim: Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dia de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos do gentio se completem. Essa é uma profecia que já se cumpriu. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada, o povo foi esparramado, né? Foi pulverizado pelas nações, né? E fala como aqui o verso 24 fala, e serão levados, né, cativos, né, por todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Então nós sabemos, Isaías 68 fala assim, deixa eu ler aqui, só rapidinho, que um grande sinal, como os teólogos falam, né? Israel é o relógio escatológico de Deus. É o relógio escatológico de Deus. Isaías 66:8 fala assim: Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Ou seja, Sião esteve de parto, mas já deu à luz. De que ele está falando aqui? Do cumprimento da profecia de Ezequiel 37. O povo estava o quê? Um vale de ossos secos, esparramado por todo lado. E aí, o que acontece? A nação de Israel, então, ela volta em 1948, depois de mais de 2.000 anos. Por quê? Porque, na verdade, Israel deixou de ser uma nação livre no ano 586 a.C., quando ela foi levada cativa pela Babilônia. E aí depois pela Média Pérsia, pela Grécia, por Roma, né, na época de Cristo, e tantos outros, até que chegou a Segunda Guerra, e ali na Segunda Guerra acontece o Holocausto, 6 milhões de judeus são mortos. E aí depois desse acontecimento, a ONU, então, o que ela faz? A ONU, então, né, ela fica envergonhada, porque ninguém fez nada para ajudar os judeus, né? Hitler matou 6 milhões de judeus e o mundo inteiro não fez nada. Então eles resolvem devolver o Estado de Israel. E quando eles devolvem o Estado para Israel, há uma reunião, né? E há um empate de sim e não. E aí um mineiro de Juiz de Fora, chamado Oswaldo Aranha, dá o voto de Minerva, para que a nação de Israel, então, ela fosse devolvida, o povo pudesse voltar para o Estado, né? Criou-se, então, o Estado de Israel. Mas, na verdade, já havia um movimento entre os judeus, eles já estavam voltando para sua terra, bem antes de 1948. E aí fala assim que ela seria pisada pelos gentios, no verso 24, né? Até que o tempo dos gentios completem. Na verdade, Israel, ela foi pisada pelo gentio até 1967, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias. A Síria, a Líbia e o Egito se juntaram para destruir o Estado de Israel. Só que naquela guerra, né, o segredo de Israel é que Deus peleja por eles. E eles venceram aquela guerra dos 6 dias. E hoje Israel não é pisado pelos gentios mais. Ou seja, essa profecia também já se cumpriu. E aí, nós podemos ver aqui o 29, do 29 até o 32, fala assim:
E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Uma geração são 70 anos. Essa conta foi feita, né, de 70 anos do convívio de um povo. Geralmente do convívio de um mesmo povo dura 70 anos. Então 70 anos é uma geração. Alguns teólogos faziam essa conta de 1948, né, que é o nascimento, até 70 anos depois, então, essa geração não passaria. Só que outros fazem o cálculo de 1967, que é quando eles deixam de ser pisados pelos gentios. Aí Jesus está falando, essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. E essa geração é a nossa geração. Nós vimos essas coisas acontecer. Nós vimos tanto o nascimento de Israel, né, Israel nascer, quanto Israel não ser mais pisado pelos gentios. Então nós sabemos que o nosso Senhor, ele está muito próximo. Muito próximo. E eu queria, para o vídeo não ficar mais longo, falar só de mais uma coisa que está aqui em Apocalipse 16:12. São tantos sinais e tantas coisas já cumpridas e nós temos que estar atentos, atentos, atentos à palavra de Deus. Fala assim, 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Está falando que o rio Eufrates, ele ia se secar. Eu estou aqui com algo que está dizendo, olha, seca do rio Eufrates. Confirma o Apocalipse. Esse rio Eufrates, ele vem secando desde 2012. Alguns pontos nele já está deserto. Ou seja, a terra já não tem mais água, Então é mais um cumprimento de profecias acontecendo. E nós sabemos que aí o Senhor Jesus, ele fala assim, lá em Mateus, é o último versículo que eu vou ler. Mateus 16, para nos chamar a atenção. Mateus 16, do verso 1 ao 3, fala assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Ou seja, nós sabemos olhar para o céu e falar assim, olha, não tem nuvem nenhuma, hoje não vai chover. Ou se olhar para o céu e ver o céu todo escuro, a gente falar, vai chover. Então nós sabemos discernir isso, mas não sabemos discernir o fim dos tempos. E Jesus está falando então que nós somos hipócritas, que nós precisamos então buscar esses sinais dentro da palavra, entender esses sinais. Por quê? Porque Jesus, ele já está às portas. Só falta o próximo advento na história, é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. As profecias que ainda não se cumpriram são as que vão se cumprir durante a grande tribulação, as profecias que vão se cumprir, né, no milênio. São o que está faltando é isso acontecer. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, em todo o tempo vigilantes. E que nós possamos ser como Noé. Eu te faço um convite, seja como Noé. Noé salvou a sua família, salvou a si e a sua família. Mas durante aqueles, mais ou menos, 100 anos que ele demorou para construir a arca, ele não deixou de pregar. Ele estava, até a atitude dele de construir aquela arca, é dizendo, olha, vai vir o dilúvio vai acontecer. Então que nós possamos estar atentos a isso. Atento a pregoar a palavra, atento a viver uma vida de santidade,
atento à nossa salvação, à salvação da nossa família, à salvação daqueles que estão ao nosso redor. Está falando, ainda que você seja ridicularizado, como aconteceu com Noé. Não tem problema. Não tem problema. Porque Jesus fala assim, que o dia que as pessoas nos perseguiram, nos odiaram, qualquer coisa, que isso, bem-aventurados somos nós. Se por amor de Jesus nós passarmos por tudo isso. Amém? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido alguma coisa. E se você, né, tem interesse de saber mais, pesquise sobre a nação de Israel, sobre algo que ainda falta para acontecer. Pesquise, tem muita coisa. A ONU está aí com uma agenda para 2030. Pesquise essa agenda também para você ver quantas coisas estão acontecendo. E lá, nessa agenda, 2030, o mundo estará preparado, segundo a agenda deles, preparado para o domínio do anticristo. Porque vai ser um governo único, uma religião única, uma moeda única. Então, que nós possamos vigiar. Tá? A palavra de ordem é vigiar. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.